Estão todos bem alimentados? Muito bem. É, Nós temos agora a honra de ter conosco mais uma vez uma professora querida, que é amicíssima, íntima do nosso programa, que é a professora doutora Heloísa Helena de Almeida, Portugal. Faz um trabalho de pesquisa bem significativo com relação à inteligência artificial, os seus usos éticos, e vai trazer para a gente uma abordagem mais ampla, né, professora? A gente já começou a falar disso no nosso seminário Sul-Mato Grossense de Ensino de Ciências, que a gente vai falar um pouquinho desse seminário amanhã. É um evento do nosso programa e vocês vão conhecer um pouquinho. Ela esteve com a gente ano passado, está agora novamente, provavelmente ela vai pesquisar alguma outra coisa mais revolucionária e voltará em outubro, né, professora Maria Inês? Já deixando aqui convidada, outubro a gente vai realizar o nosso seminário. Então, a temática dessa nossa conferência de abertura é pesquisa científica, inteligência artificial e responsabilidade acadêmica. A professora doutora Heloísa Helena de Almeida, Portugal, doutora em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. Possui especialização em Direito Internacional pela Organização dos Estados Americanos. Atualmente é professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, e coordena o projeto ASA, além da sala de aula. Integra a comunidade internacional de estudos de direito digital e atua em pesquisas relacionadas à inovação, inteligência artificial e responsabilidade acadêmica. Essa palestra será mediada pela nossa coordenadora, a professora doutora Maria Inês. Professora Heloísa, fique à vontade. A turma é sua e o público que está em casa também, que com certeza está ansioso para ouvir as suas contribuições. Muito obrigado. Estou com ar-condicionado. Boa tarde, não, bom dia, né? Eu estou tão acostumada a falar à noite que eu ia falar boa noite, mas em lugar do mundo é noite, né? Eu fico muito feliz, né, de estar aqui novamente. Eu estava comentando com o Jonas Marinês, eu já realmente me sinto em casa, né? Fiquei muito feliz em poder contribuir e participar com vocês, né, nessa empreitada. Eu vi na apresentação de vocês que temos dois pesquisadores que vão trabalhar com IA. Quem são mesmo? Aqui e ali, né? Três pesquisadores, que bom, fico feliz. E seria bem legal, né, que a qualquer momento, se vocês quiserem me interromper, eu gosto de uma fala dialógica. É claro, não só os três, mas todos vocês, né, se vocês quiserem me interromper. E também eu quero dar as boas-vindas para o pessoal que está nos assistindo no YouTube. Se vocês quiserem mandar alguma indagação, nós temos aqui a equipe que pode enviar a pergunta aqui a qualquer momento, né? Nós temos vários colegas que estão acompanhando a gente no YouTube e alguns dos meus alunos de graduação também. Fico feliz que vocês estão online com a gente. E a nossa proposta é a inteligência artificial, responsabilidade acadêmica, pesquisa científica. E eu já começo dizendo que esse slide, todo ele, foi feito por inteligência artificial. Quem já conhece o Notebook LM, né, já vai reconhecer o estilo de apresentação e a marca, né, aqui embaixo. Notebook LM. E a gente já começa falando dessa responsabilidade, da identificação da inteligência artificial que você está utilizando. Nós vamos falar novamente isso na terceira parte, eu dividi em 3 partes a nossa fala. A primeira fala, um pouco de retrospectiva da própria inteligência artificial, bem pouco mesmo. Aí, a função do pesquisador.
Delimitação do tema, eu vou focar um pouco para que a gente trabalhe com delimitação do tema e o uso de inteligência artificial na delimitação do tema e no levantamento bibliográfico, que como vocês estão começando, nós pensamos que seria adequado nós trabalharmos com esse levantamento bibliográfico, né, e delimitação temática, como fazer isso utilizando inteligência artificial. E a terceira parte, não menos importante, talvez até a mais importante, que é a política de inteligência artificial da UFMS e a responsabilidade, né, do uso. Quando eu vim aqui por conta do seminário, nós estávamos elaborando essa política, eu participei da comissão que elaborou essa política, e quando foi em dezembro, nós conseguimos, então, fazer a publicação da política institucional da UFMS em inteligência artificial. Então, essa terceira parte, ok? Se eu estiver falando muito rápido, que é muito conteúdo, então vocês me interrompam, por favor, ok? A qualquer momento. E aí, nós começamos com essa frase, Dora Kaufman, ela é uma pesquisadora em inteligência artificial também, e ela disse que a pesquisa científica não é apenas uma coleta de dados, é uma busca humana pela verdade. E aqui eu já coloco um ponto de interrogação. Nós buscamos a verdade? O que é a verdade, se nós pulsarmos pela parte filosófica, ou o que é a verdade científica? E quem me viu falando o ano passado sabe que eu sou filha de químicos, né? Engenheiro químico e química, e que uma das grandes dificuldades dos meus pais era entender a cientificidade do direito, porque nas áreas exatas você tem a prova contra a prova, o grupo de análise, né, em que você prova a cientificidade exatamente, né? E como que chamar o direito de ciência se não dá para provar exatamente? E era a grande dificuldade dos meus pais, eu acho que ainda é, tá? Que eles não me ouçam, que eles não me ouçam, né? Mas eu acho que ainda é, apesar da minha mãe ter se formado em direito com 75 anos, e meu pai ter feito até o 3º ano de direito para poder conversar comigo, porque ele não queria deixar de conversar, né, com a filha na área de conhecimento. Mas eu acho que eles ainda não acreditam na cientificidade do direito. Enfim, como meus pais são da área de exatas, eu acabei trazendo o lugar comum entre o direito e a inteligência artificial, né, que é a parte da responsabilidade e o uso na educação da inteligência artificial. A inteligência artificial é um marco nessa jornada e não um fim dela. A tecnologia não é determinista, ela molda e é moldada pelas escolhas humanas. E aqui eu peço a vocês que façam uma atenção e uma reflexão. As nossas escolhas, por menor que sejam, elas vão determinar o amanhã das ferramentas de inteligência artificial, por menor que elas sejam. Pensem nisso, né? Será que nós estamos tão distantes assim de uma inteligência artificial singular, né? E qual que é essa diferença? Então a gente tem toda a pesquisa, ela inicia no cérebro humano. Sem o humano, nós não temos o pesquisador. A inteligência artificial, por mais que ela pareça criativa, as inteligências artificiais que existem hoje não são criativas. Uma coisa é ser criativo, outra coisa é ser generativo, como as inteligências generativas, ok? Então, a pesquisa, ela não é somente uma coleta de dados, ela tem dentro da pesquisa, e vocês sabem disso, uma busca humana, né? Seja por essa verdade, entre aspas, pelo um progresso, né? Há uma inquietação humana. Gravem essa palavra. A inquietação.
A vontade, ela é humana. Ok? Então, essa experiência humana, ela vai sendo de uma forma repetitiva colocada para nós. Existe uma memória, que é uma acumulação desse conhecimento, e aí uma generalização, né? Que é essa exploração do desconhecido. Será? E onde entra essa inteligência artificial? E aí a frase que nós começamos com ela. A inteligência artificial, ela é um meio e não um fim. Então, nós temos que olhar a inteligência artificial como uma ferramenta no processo da pesquisa, ok? E não o pesquisador. Se você tem receio de que as inteligências artificiais te substituam, talvez porque você esteja ensinando a inteligência artificial a te substituir. E ela vai aprender. Se você olhar uma pesquisa, tem alguns sites que mostram isso, de quais são as áreas profissionais com mais possibilidade de serem impactadas ou substituídas pela inteligência artificial. Quais vocês acham? Fala. Programação? Que mais? A própria área jurídica? Será? Será? Que mais? Caixa, atendimento e etc. Que mais? Vocês não vão ser substituídos, não? Professores? Nós? Imagina! Não, cuidado, hein? Eu não teria tanto assim. Meus alunos já estão me substituindo, gente. Ele já fala assim: o GPT falou, professora. Né? Será, gente? Qual é a característica comum em todas as áreas que a gente pensa que será substituído? Qual é o ponto comum nessa substituição? O que vocês acham? Que tipo de atividade? Pense um pouquinho. Qual foi a palavra que eu falei para vocês não esquecerem? Gente, a sua casa está pegando fogo. Então você tem que chamar ajuda. Então levanta esse volume, que nesse volume que vocês estão falando, ninguém vai socorrer você. Então vamos lá. Qual foi a palavra que eu falei para vocês? E eu falei uma segunda: inquietação e vontade. Quais são as características comuns das principais áreas que serão, sim, substituídas? Por que o caixa vai ser substituído? Como é seu nome mesmo? Caio. Por que, Caio? Mas e por que ela pode ser automatizada? Ela é repetitiva, ela é preditiva. Então, as tarefas que são repetitivas, preditivas, elas têm uma alta tendência de serem substituídas. Por quê? Porque ela é a repetição do mesmo. E aí, como é seu nome mesmo? Raul, quando você fala da área jurídica, a área jurídica, ela tem uma parte que a gente chama, entre aspas, da advocacia em massa, né? Que são aquelas situações repetitivas, como, por exemplo, as ações de execução. Né? Você tem um título executivo, é aquilo, verifica se tem as características do título, tem, pronto. E não tem muito pensar. Né? Não tem muita análise crítica, certo? Então, a preditividade e a repetição, se você está dentro dessa categoria, você tem uma grande chance de ser substituído por uma IA. Ok? Então, se você é um professor que utiliza aquele caderninho amarelo que você fez quando você estava fazendo mestrado no PPGC e você ainda usa aquele caderninho amarelo, você está sendo repetitivo e preditivo. O aluno vai te substituir.
A inovação, ela não é você colocar uma série de tecnologias, né? Eu vou usar PowerPoint, eu vou usar. Não, a inovação é fazer algo novo, diferente. Quanto que você se inova em sala de aula a cada semestre? Será que você se inova a cada semestre? Então, são as primeiras perguntas que a gente tem que fazer como pesquisadores, como professores. O quanto que o meu aluno vai me substituir pela inteligência artificial, porque eu sou repetitivo e eu sou preditivo. Eu consigo ser previsível. Será que se o seu aluno pegar uma avaliação sua do ano passado, do ano retrasado, colocar na inteligência artificial, no chat GPT, porque eu ensino meus alunos a fazerem isso, e ele solicitar um perfil de você e prever a sua próxima prova, será que os alunos vão conseguir fazer isso? Ou não? Ou você se tornou imprevisível e que a inteligência artificial responde para o aluno: não tem um padrão. É claro que alguns assuntos, alguns conteúdos são indispensáveis de serem questionados. Eu estou dando aula de ciclo da água e não vou perguntar o que é condensação. De alguma maneira, isso vale certo, é isso mesmo. Ah, vai que eu esqueci, faz tanto tempo, né? Eu fiquei até com medo de dar um exemplo. Falei e depois fiquei com medo. Né? Então, a gente tem que saber que certos conteúdos são inevitáveis, mas a forma de trabalhar esse conteúdo, a forma de eu trazer até a inteligência artificial para esse conteúdo é que vai fazer a diferença. Eu não preciso ser a favor de, eu não preciso fazer tudo com inteligência artificial, mas eu preciso, como educador, como pesquisador, saber que ela existe, que ela está no mercado de trabalho, que o meu concorrente está utilizando e que o meu aluno está utilizando. Eu vou deixar esse aluno utilizar inadequadamente e continuar criando um conteúdo errôneo, as famosas alucinações, ou eu vou aprender e ensinar o meu aluno e trazer essa inteligência artificial para a sala de aula, para que tanto eu quanto ele utilizamos adequadamente. Ok? Então, por isso há uma necessidade de desmistificar o que é essa IA generativa e essa ilusão da inteligência. Ok? Então, eu pedi para o Notebook LM fazer uma representação que fosse bastante lúdica até, para que a gente pudesse entender o que é essa mágica que as IAs generativas elas fazem. Né? Então, modelos como o ChatGPT, o Gemini, Copilot, Grok, enfim, todos os modelos Large Language, né, o LLM, eles não pensam. GPT não pensa, Gemini não pensa. A gente tem a sensação do que eles pensam por causa da alta velocidade de processamento de dados e uma larga escala de dados. Então, pensem o seguinte: nós temos as versões gratuitas de todas essas, né, e as versões pagas de grande maioria delas. Nós temos alguns que são totalmente gratuitos, mas todos eles a partir de uma coisa chamada Big Data, metadados. Né? Vocês imaginem todos os oceanos como conteúdo que alimenta a inteligência artificial. Então, em termos de mundo, né, vocês são da área de ciências, o planeta Terra tem mais água ou terra? Mais água. Se não mudou de quando eu aprendi, tem mais água. Então, vocês imaginem que toda essa água do planeta Terra é o Big Data. Ok?
É aqui que está a base de conhecimento. E isso aumenta a cada segundo. Porque nós produzimos dados mundialmente a todo tempo. Então, a cada segundo há um aumento desse Big Data. E aí, o que a generativa faz? Ela filtra, ela faz uma leitura dessa quantidade de dados e devolve para você a maior probabilidade de resposta na sua pergunta, através de uma linguagem humana. Então, por isso que é LLM, todas essas inteligências artificiais generativas, né, que são modelos de larga linguagem. Ela vai imitar o jeito de conversar do ser humano e vai devolver para o ser humano que está conversando com ela, por isso que chama chat, porque ele emula uma conversa e vai devolver a maior probabilidade. Então, a gente tem uma ilusão de pensamento, de inteligência. O que elas fazem é mapear padrões. Então, imaginem a escala geométrica que a gente passa a ter. Se eu subutilizo o conhecimento e pego aquele conhecimento que probabilisticamente é o que mais aparece nos textos, e vamos combinar, os nossos textos são fracos, a grande maioria dos textos brasileiros são fracos, e ela pega o que tem mais probabilidade e devolve filtrado, olha aqui, em menor escala, aquilo que mais aparece. Se o que mais tem é bobagem, o que ela devolveu para a gente? Bobagem. Gente, a internet, o que mais tem é bobagem. E você está usando uma linguagem em larga escala que devolve para você uma maior probabilidade de que aparece, e o que tem lá não é de alta qualidade, o que ela está devolvendo para você? Então, você tem que ser o inteligente. Você tem que guiar essa busca. Senão, ela vai buscar no que tem de maior probabilidade. Se você não for o pesquisador, você está trazendo uma subpesquisa, que nem dá para chamar de pesquisa, um subconhecimento e usando o subconhecimento. Porque se nós falamos uma linguagem bonita para dizer o errado, a gente só está enganando quem não conhece o tema. Se eu falar para vocês falsas falácias de acalentar bovinos, o que eu disse? Conversa para boi dormir. Mas uma linguagem culta. Falsas falácias para acalentar bovinos. É isso que as IAs generativas fazem conosco se você não sabe conversar com ela. Se você não sabe conteúdo e vai utilizar uma inteligência artificial, você já começou errado. Ela não serve para isso. Ela não foi criada para isso. Uma LLM não foi criada para ensinar. Será? Se eu estivesse dando essa palestra para vocês antes de ontem, eu não colocaria esse será. Mas antes de ontem, houve uma atualização do ChatGPT em que eu já coloco esse será. Em recente pesquisa e comprovação, análise do ChatGPT 5.4, ele superou em respostas em 78% o pensamento humano. E tudo isso que a gente vê, nossa, que capacidade! É menos, todas essas IAs são chamadas de inteligência artificial fraca. Tudo isso ainda é inteligência artificial fraca.
Nossa, então o que seria forte? A forte seria o seguinte, e a fraca é o seguinte. Vamos lá. GPT, pessoal. Não, esse é o Gemini. Gemini, como vocês quiserem, né? Façam o acento que vocês quiserem, né? Aí eu vou fazer uma coisa que me fere profundamente, mas eu vou fazer para demonstrar uma coisa muito simples para vocês, tá? Gente, um parênteses aqui muito importante, porque nós temos dentro do programa uma coisa chamada, né, estudo de ambiental, como é que é o mesmo nome do negócio dali? Educação ambiental, e nós estamos dentro de sustentabilidade e etc. Quanto custa você dar um oi para uma inteligência artificial? Aí vocês ficam com aquele meme. Dá oi para a inteligência artificial, porque amanhã eles vão dominar o mundo e eles vão me escravizar. Vocês já pararam para pensar quanto que essas inteligências artificiais consomem do meio ambiente? Isso é um problema sério. Um data center ocupa mais de 10 maracanãs, fisicamente. Oi? Muita água. Se nós temos a necessidade, vocês já entraram numa sala de TI? Uma sala de TI, ela é gelada. Porque um processador tem que ficar em torno de 15 a 18 graus. Se um processador ficar mais que isso, ele começa a queimar neurônio, literalmente. Você está destruindo o seu computador. Quando você pega o notebook, coloca em cima da cama e ele começa a esquentar o travesseiro, e você continua ali, ai, meu notebook está esquentando. Ele está morrendo. Você está matando o seu notebook. Porque o computador, o processador tem que ficar em 18 graus. Agora vocês imaginem o cérebro da OpenAI, que é maior que 10 maracanãs, tem que ficar a 18 graus. Que fica no Texas, que é quente. Quanta água se gasta para você dar um oi para a inteligência artificial? Qual é seu nome? Sim, Harrison. É geralmente assim. O professor aponta, olha, você reza para não ser, mas é. Tudo bem, Harrison. O que o Harrison acabou de fazer? Qual que é a diferença? Eu dei oi aqui para ele. O que o Gemini não fez que o Harrison fez? Mas além disso, eu fiquei em silêncio. Eu falei oi, ele falou oi. Aí eu fiquei em silêncio. O que você fez, Harrison, com o silêncio? Na hora que o silêncio começou a ficar incômodo. O que é isso que o ser humano tem que esse não tem? Hã? O que tem? Empatia? Cadê a palavra que eu falei para vocês guardarem? A vontade, a iniciativa. Eu estou em silêncio. E o que o Gemini está fazendo? Nada. As inteligências artificiais generativas, as inteligências artificiais boot, machine learning, tudo são inteligências artificiais fracas. Por quê? Porque elas não têm uma coisinha. Elas não têm vontade. Elas não têm a iniciativa, essa inquietação que é uma característica humana. Existe pesquisa para sair dessa situação responsiva? Sim, existe. A chamada inteligência artificial singular, rumo à singularidade ou à inteligência artificial forte. Quando nós chegarmos num patamar de inteligência artificial forte, ela vai ser como o Harrison foi. Apareceu aquela inquietação e ela por si só vai gerar uma interação. Vai criar uma interação. Então, a diferença entre uma inteligência artificial fraca e uma inteligência artificial forte está de uma maneira simplista,
na capacidade de criar, sair do silêncio, ser autorresponsiva, retroalimentar-se, atualizar o seu conhecimento e iniciar uma conversa, vamos colocar assim, entre aspas. Então, tudo que nós temos hoje é responsivo, precisa de um comando seu. Ok? Tudo. Os agentes de A, eu fecho o computador e ele trabalha sozinho. Mas você começou. Você deu o primeiro comando. Ninguém começou lá do nada. Geração espontânea. Quem começa do nada chama-se ser humano. Se eu der uma folha de papel em branco para vocês, não falar nada, absolutamente nada, eu só distribuo uma folha de papel para vocês. Daqui meia hora, vocês vão me devolver uma folha em branco? Não. Alguma coisa nessa folha vai ter. Rabisco no cantinho, alguma coisa, uma bolinha, o nome de vocês, coraçãozinho, enfim, alguma coisa vai ter. Diferente, né? Então, o que vocês têm que ter em mente? O pesquisador é o protagonista. Se você não for protagonista, se você terceirizar o pensamento, você está deixando a IA escrever por você. Você pode reproduzir vieses, ter a passividade intelectual e o mais grave, você vai perder a voz autoral. E perder a voz autoral de um pesquisador é gravíssimo. Não é só uma questão de plágio, não é só uma questão de responsabilidade, é você matar a pesquisa. Porque você está pegando aquele banco de dados, aquele metadados, filtrando e devolvendo uma bolinha. Se aqui eu tenho porcaria, eu vou filtrar, o que eu vou ter aqui? Porcaria. Você ocultar a sua voz como pesquisador é você ser corresponsável em gerar porcaria. E pode falar porcaria? Porcaria, tá? Então, se você é o protagonista, você está utilizando a inteligência artificial a seu favor, né? Ela está trabalhando para você, não você para ela, né? Você vai testar hipóteses, vai organizar dados, você vai ter maior rigor, maior clareza, profundidade analítica. E você vai usar o copo para que ele foi feito. Para que o copo foi feito? O copo foi feito para colocar coisa de bebê. Aí você vai lá em casa, o copo está com planta. Minha mãe bota planta no copo. Mãe, existe vaso. O copo é bonito. Churrasqueira também. Em todas as casas que eu morei que tinha churrasqueira, viraram vaso. É uma heresia. Fala isso para um gaúcho. Né? Então, inteligência artificial não substitui o pesquisador. Ela fortalece o pesquisador. Lembrem-se. E aqui também vamos falar para professores. Então, olhando a mapa da pesquisa, e aqui já entrando na segunda etapa da nossa fala, né? Você é o arquiteto como pesquisador. Então, eu vou ter a ideação, a problematização, o desenho metodológico, execução e análise, redação e revisão. Basiquinho das etapas da pesquisa, não é isso? Basiquinho? É isso que a gente faz, né? Em cada fase, tem pelo menos 10 IAs para trabalhar para você. Em cada fase, né? Como assistente da arquitetura. Então, quem mantém o controle, a chamada soberania humana, é o pesquisador, é aquele que usa a inteligência artificial, que tem o controle dessas fases. Não terceirizem o controle dessas fases. Né? Eu faço uma pesquisa com todos os meus alunos sobre o uso das ferramentas de inteligência artificial em cada uma das fases da pesquisa, e eles colocam GPT, 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 GPT. Pelo amor de Deus, alguns pesquisadores passaram noite em claro para desenvolver inteligências artificiais próprias para busca de literatura, para busca científica, e você usa o GPT que não foi feito para isso. Você usa o copo para planta.
Sério mesmo que você está fazendo isso? Aí você fala, o GPT alucina, ele cria referência que não existe. Eu estou falando do GPT, mas, né? Todas elas. Culpa do GPT. Não, culpa sua. O GPT está escrito lá. O GPT pode errar. E você insiste em pedir para o GPT te dar uma referência. Citar um autor. Ele não foi feito para isso. Vamos, terceira série. Para que o GPT foi feito? Para outras coisas. O GPT foi feito para pesquisa científica? Não, professora. O GPT não foi feito para isso. E assim como todas as LLMs, né? Mas eu posso usar o GPT? Posso, principalmente você pode utilizar as LLMs na delimitação temática. E atenção aos orientadores aqui presentes. Neste momento, vocês estão sob uma magia que vocês não vão ouvir nem ver mais nada. Tem uma magia nessa sala que os orientadores não vão mais enxergar nem ver mais nada. Agora só com os orientandos. Tá? Como é a regra de ouro aqui? Estudante é o autor. Quem propõe ideias, quem escreve, sou eu, pesquisador. Eu falo para a inteligência artificial avaliar, questionar, apontar as falhas metodológicas e etc. Lembrando, inteligência artificial não pensa, ela reage a você, ok? Ao teu pensamento. Quem decide é você. E aí, o estudante volta, refina, toma decisões e consolida o texto, que é chamado de validação do conteúdo de IA. Este é o modo correto, o modo ético e o modo responsável de uso de qualquer ferramenta de IA. Você tem a ideia, você usa a ferramenta e você valida o conhecimento. Ok? Agora, só para os orientadores, agora a magia dos orientandos, não escutam mais nada, só para os orientadores. Eles perguntam assim: como que eu vou saber se meu aluno copiou o texto da IA ou não? Caríssimo colega, junto com o texto que o seu aluno lhe entrega, você peça para ele entregar a conversa que ele teve com a IA. Entregou o texto? Ok, cadê a conversa que você teve com a IA? Junto. Passa a avaliar junto a conversa que ele teve com a IA. Quem é o inteligente aqui da paróquia? É você, não é? Se você é o inteligente, se você é o professor, que garantia eu tenho que meu aluno não vai usar IA? Nenhuma. Nenhuma. Eu proíbo meus alunos de usar IA. Parabéns, você ganhou o título de tonto. É isso que os alunos vão falar de vocês. Bem-vindos ao clube dos palhacinhos que acham que os alunos não usam só porque você proibiu. Mas dá para identificar um texto criado para IA. Na minha cara. Se você pedir para a inteligência artificial, você coloca um texto, principalmente o GPT 5.4, e fala para a IA um comando muito simples. Assuma a persona deste autor. Devolva o texto na voz literária dele. Acabou. Você não acha nunca se uma IA foi que escreveu esse texto. Esquece. Mas a senhora falou na outra palestra que tinha assinatura digital, os tokens, que dava para identificar. Qual foi o verbo que eu usei? No passado. GPT 5.4 retirou a assinatura digital. Você não acha. Grok retirou a assinatura digital. Ele não tem mais tokens escondidos. Você não acha. Parabéns! Então, gente, vamos dar um passo à frente dos nossos alunos, não atrás? Caríssimos alunos, podem utilizar a inteligência artificial que você quiser. Só que junto com seu texto,
você entrega o chat que você fez. Quebrou as pernas do menino, da menina. Porque ou ele entrega junto, ou ele declara que ele não usou. Se ele declarar que ele não usou, ele tem que ser responsável. Se ele usou e declarou que não usou, é fraude. Fraude é crime. Pronto. Melhora um pouquinho a relação. Viu, meus meninos que estão me ouvindo no GPT e no YouTube? É desse jeito. Então, basicamente, a gente tem ideação, problematização, delimitação, consolidação. Ok? Então, nós temos que seguir o protocolo, tá? Aqui eu vou passar bem rápido, todo mundo já conhece o protocolo de pesquisa. E aí, vamos começar a usar o GPT para delimitar tema. Primeira coisa, você escreve livremente, sem inteligência artificial, a sua ideia. Escreve, brainstorm, aquela coisa básica. Quero escrever sobre, vocês apresentaram aí, quem que eu vou usar de... Como é seu nome? Sandra, você é mestrado ou doutorado? Você já me ouviu falar? Não vale. Não. Ah, como é que é seu nome? De trás de você. Não, ali de óculos. Isso. Marcos, você já me ouviu falar? Tá vendo o que dá ser parceiro do programa? Mas é que não vale. Não vale. Quem que é neófito aqui? O Caio é neófito. Mas o Caio eu já usei. E como é seu nome? Micaela. Então vamos lá, Micaela, qual é o seu tema? Vou parar, isso aí não é tema. Isso daí é entrevista no sofá com a Hebe. Não. Tema, vamos lá. Qual que é seu tema? Foco. Vamos lá, bem geral. Os caminhos, diretrizes públicas para escolas lixo zero, escolas públicas lixo zero em Campo Grande, Beleza. no estado. Então nós começamos com o tema. Quem que é um orientador? Esquece os professores do programa. Quem que é um orientador ideal? Com qual conhecimento? Que tipo de orientador que seria o ideal, assim, dos sonhos para esse tema seu? Características, conhecimento, o que que é? Alguém que entenda sobre políticas públicas, entenda também sobre questão de resíduos sólidos, gestão de resíduo. Eu gostaria também que fosse biólogo, né? Porque, né? Olha só, pessoal, eu vou soltar o microfone um pouquinho e vocês vão me acompanhar o que que eu vou escrever. Item 1, personaliza o seu chat. Tanto o GPT quanto o Gemini tem como personalizar permanentemente uma persona. Você cria uma persona, ok? Então eu vou ajudar vocês a fazerem isso. Eu tenho aqui o Astolfo, que é a minha persona, tá? A Brigitte dá tanto o Gemini quanto o GPT pagos, tem como você fazer a persona, ok? Então eu vou escrever a persona como se fosse a persona para a Micaela, tá? Por isso eu vou deixar o microfone um pouquinho de lado e a Micaela vai falando comigo. Micaela, você vai me dar um nome, as características, tá? Aqui, olha. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, identidade e papel, né? Então, vai botar o nome, dá um nominho para ela, que você quiser. Uma inteligência artificial que personifica a identidade. Aí você vai me dar todas as características do seu orientador ideal, ok? Qual a base de conhecimento? A autoridade emana de que área? Né? A, B, C, o que essa IA domina? O perfil pedagógico eu estou colocando porque, ao mesmo tempo, eu estou deduzindo que nós somos professores também. E o nosso orientador também é um professor. Então, que tipo de perfil pedagógico você quer desse professor? Que passa a mão na sua cabecinha e diz, está tudo certo. Né? Lembrando, as inteligências artificiais são feitas para concordar conosco. Elas não são feitas para discordar.
Então você fala assim: a minha tese é a menstruação das borboletas, a polinização das flores e seus reflexos jurídicos no direito ambiental. Ele vai dizer que tema excelente. Ele não foi feito para discordar de você. Então você tem que colocar no perfil pedagógico que ele pode discordar de você. Senão ele não vai discordar. E você não vai evoluir, tá? Aí eu pus aqui alguns exemplos, tal, e a voz e a linguagem, que tipo de comunicação você quer que ele tenha, né? Estilo, afetividade, né? Quer que coloque queridinho, bababá. Eu botei aqui uns exemplos. Se você é mais carente como eu quero que me chame de querida, amada, né? Enfim, tá? E aí você tem as diretrizes de resposta, né? Considere sempre. Aqui estão alguns exemplos, ok, Micaele? Então vamos fazer bem rapidinho, tá? Vamos fazer no GPT mesmo, tá? E vamos lá. Vou criar, e a partir daqui, vamos lá. O nome primeiro, né? Pode pôr Ângelo. Vai ser especialista, então, na parte das políticas públicas voltada para as escolas, também políticas públicas de gestão de resíduos sólidos, voltada para as escolas. Pode ser para as duas. Então, públicas. E também para as políticas de gestão de resíduos sólidos, que são muito importantes. Uhum. Hum? Políticas também da educação ambiental? Políticas da educação ambiental também. Crítica. Fala aí, professora. Prof. A Suzete vai criar a persona. Não, é porque aqui no programa nós trabalhamos com a perspectiva da educação ambiental crítica. Então, é isso. Não sei se precisa colocar público-alvo, base de conhecimento. É, bom, acho que as bases de conhecimento vão ser biologia, ciências biológicas, melhor. Ciências da natureza, então. Me ajuda aí, galera, tô nervosa. Ciências da educação e do ensino. E ciências humanas também, porque tem geografia. Ciências sociais? Vou trabalhar com dados estatísticos. Precisa também. Exatamente, nem existe. Dados de estatística, tá ótimo. Mica. Ah. Ai, que fofo. Ah, professora, eu preciso de ajuda porque eu sou do bacharel, não sei nada, inclusive, já vou adiantar aqui. Isso, pode pôr Paulo Freire, soube que é muito importante. E Vygotsky também, soube na última aula. Não soube na última aula, soube na última aula. Eu estou, eu tô lascada, já tô sabendo também.
É que eu não tenho base nenhuma dessa. Vou ter. Tá, por favor. Tá ótimo. Beleza? Então, olha só. A partir desse momento, eu posso carregar arquivos, então eu posso carregar textos, posso carregar, por exemplo, o regimento da UFMS, eu posso colocar uma pré-base. O que que isso muda? Isso muda na alucinação. A partir do momento que você coloca a base científica, você escolheu o padrão. Inclusive no chat GPT, que alucina, porque eu conhecia Tem só só- pelo notebook LM que dava Sim, pra mas fazer. por isso que eu te falei, se a palestra fosse antes de ontem, Hum, porque a persona do GPT, você não conseguia carregar muita não, coisa. era muito ruim. Ele sempre alucinava, independente Mesmo você criando a dos persona. projetos, né, também. A partir dessa atualização do 5.4, você carrega igual do notebook LM. Né? Não tanta capacidade como o LM, mas você dá um direcionamento e a partir dali ele busca na base de dados. Foi esse 78% de erro que eu falei a vocês. Quando você cria a persona e carrega o padrão de qualidade que você quer, os documentos base, e você põe na instrução que você não quer qualidade menor do que o documento base que você colocou, do padrão científico do documento base, ele passa a buscar só aquilo. Tá? O GPT 5.4 está sem educação. Tá? Então você olha, autoriza, tá? E você vai então salvar e criar o Ângelo. A partir daqui, toda vez que você quiser criar, tá? Conversar sobre esse assunto da sua tese, da sua dissertação, você vai passar a falar só com o Ângelo. Ok? Então, a partir de agora, olha só, eu vou reiniciar aqui o GPT. Ele vai aparecer para sua tela, né? Com as personas aqui. Você pode até pôr uma fotinha. Eu pus uma fotinha no Astolfo, né? E aí você coloca aqui o Ângelo. Se você criar novo chat, ele vai no geral, né? Se você vem no Ângelo, né? Ele vai já com a base que você criou, ok? E aí você vai colocar, né? Qual que é a ideia? Vamos lá, Micaela. Agora você não precisa personalizar novamente, você já personalizou ali a base de conhecimento deles, então você já pode começar a conversar direto. Agora eu pergunto qualquer coisa relacionada à minha pesquisa. O meu tema, tá? São os caminhos de diretrizes públicas para escolas lixo zero em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora a pergunta-chave. O que você pergunta para o seu orientador quando você fala o tema? Tá bom? Mestrado. Agora eu tô com medo de todo mundo ver a resposta do seu meu tema. Pode? Três coisinhas estão faltando no seu tema, tá? Em que a gente já vai. Ó, como ele está pensando. Ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Ó, o ar promissor. Ele tá ao vivo.
Ah lá. É o promissor, Já me deixou em paz. né? Já tá. Ah lá. E com isso, vocês vão, né, começar a delimitar o seu tema como se você estivesse conversando com o seu orientador, ok? Você não vai pedir para ele escrever para você, não vai pedir para ele sugerir o tema para você. Isso é antiético. Você vai dar a sua ideia e vai pedir para ele te ajudar, como se fosse o seu orientador. Ok? E vai mostrar isso para o seu orientador, que é o segundo princípio, a transparência no uso de inteligência artificial. Ok? E aí você já vem, olha, ele vai dando para você, vai conversando com você, tal, né? Quais são os pontos que você precisa melhorar, alguns títulos provisórios, enfim, tá? E aí ele vai trazendo para você, ok? Uhum. E aí a gente volta, né, aqui na primeira etapa, que é isso, certo? Se você não tem o GPT pago e vai trabalhar no chat direto, sem criar persona, você a cada vez que você utilizar, você tem que personificar. Tá? Então, assim, a partir de agora, você é meu orientador, assumo o perfil de, né? Coloca crítico. Importante 3 pontos, né? Não aceite ideias fracas sem críticas. Você tem que quebrar o algoritmo dele de sempre concordar com você. Ok? Esse material já está no programa, tá? Já passei o link e depois dá para passar para vocês. Fica tranquilo. Ricardo, não tem problema nenhum compartilhar com eles, tá? Não tem problema nenhum. Então, é importante vocês aí, vocês vão adequar esse prompt, essa ideia inicial à realidade de vocês, tá? Mas é importante você colocar a crítica e que ele pode discordar de você quando for pertinente. Senão ele vai sempre concordar, ok? Passada essa primeira etapa, né, ele vai trazer aquela pergunta que fez. Quer construir o problema? Né? Tá bom assim? Se você não tem mais o que conversar, você pode começar. Ah lá, ele faz a pergunta, né? Objetivo geral, específico, né? Já em formato de pré-projeto e etc. Então aí você vai para essa fase. Quem insere a informação é você. Então você, a partir disso, você transforma as reflexões e perguntas e devolve para ele. Avalie a qualidade científica, identifique problemas, explique qual o maior potencial científico, sugira melhorias. Né? Você pode até colocar quais são os pontos fortes e pontos fracos, quais são as dificuldades que eu vou encontrar na pesquisa nesse tema. Né? Principalmente agora no 5.4, você pode pedir para ele identificar onde estão os pontos, né, de pesquisa em que você mais deve focar nesse seu tema, ok? E aí você vem, né, para chegar no objetivo geral, a pergunta central da sua pesquisa. Qual é a pergunta central? Então, tarefa de casa de todos vocês é perguntar se o tema de vocês está bom. Porque um bom tema, ele vai se transformar, como a minha professora Patrícia Mirandola falou para mim, em assunto. Ou é ao contrário? Tá certo? Então você tem que focar. E para você focar, você precisa ter onde, aí você já identifica o que está faltando no seu. Onde, quem, e aí aqui entra o público-alvo, né? Oi. Não, você, gente. Põe o microfone por causa do pessoal do YouTube. Sim, a minha pergunta é a seguinte. Nós estamos tendo o privilégio de ter você aqui conosco. Eu, como professora, estou aprendendo muito. Então, você está nos ensinando a usar a IA como uma ferramenta.
O que a gente faz, por exemplo, num processo de seleção? Tá? Estou pensando do ponto de vista ético, de inclusão e tudo. Então, usar a ferramenta de forma que nos ajuda, pelo que você está mostrando, contribui muito para a organização de um excelente projeto. O nosso programa avalia projetos, né? Na seleção. E aí nós temos candidatos que têm acesso, inclusive às tecnologias, tem candidatos que não têm quase nada de acesso, porque a gente tem candidatos de indígenas que estão lá na aldeia, etc, né? E aí, como nós vamos agir diante disso, né? Eu estou aqui buscando uma saída num processo seletivo, né? Porque você falando aí, eu falei, meu Deus, olha que maravilha, que ferramenta, né? Quem sabe usar é uma baita de uma ferramenta. É isso, Heloísa. Suzete, né? Pessoal, bom dia. Só complementando, por conta da experiência do processo seletivo, eu não participei do nosso programa, mas de outro, e as situações eu acho que também aconteceram. No momento da entrevista, nós também vivenciamos uma situação paradoxa, né? Um projeto bacana, escrito, com ideia, problemática e tal. E no momento de você arguir, bloqueia. E aí não é nervoso. Não é nervoso. Então, como também entrar com uma postura justa para avaliar, né? E também julgar se realmente aquilo, né? Ele se envolveu, incorporou com a temática, com os referenciais que estão ali colocados, né? Então, talvez a gente tenha que mudar esse processo, né? Porque nós analisamos o projeto escrito primeiro, a entrevista é posterior, não é? então são situações que estão acontecendo, é nesse sentido que eu quis colocar e como talvez a gente mediar tudo isso. É muito pertinente o que vocês estão falando. A Suzete, eu lembro do nome. A Suzete, o seu nome como é? Patrícia. Quanta Patrícia tem esse programa? Tem, nem por isso, né? Então, acho que tinha que ter mais Heloísas nesse programa, né? Então, Patrícia, oi? Tá feito. Vamos, Sabiela, deixa ela. Olha só, gente, vocês só me ajudem com o horário, hein? Porque coisa para falar tem bastante. Suzete e Patrícia, esse é um desafio e todos os demais que aqui também vão enfrentar a sala de aula, não falando só do programa em si, mas há necessidade de nós, professores, nos repensarmos, né? A questão da entrega simplesmente de um texto não cabe mais. Não cabe. Né? A inteligência artificial ela é capaz de nos entregar um projeto pronto. Então, uma sugestão e uma reflexão que a gente passa a ter, até por causa da nova política que saiu agora em dezembro, é começar a colocar nos editais que é permitido o uso de, deixa claro, é permitido o uso de inteligências artificiais desde que referencia e seja transparente. Então, naqueles projetos que usou inteligência artificial, etc., você tem um tipo de olhar crítico. O projeto que não vem, que é, né, da pessoa que não tem acesso, vamos dizer, ela escreveu no suor ali, né, com não o mesmo uso de ferramenta, eu tive uma situação na minha vida que me marcou muito, quando eu estava fazendo o doutorado na PUC. E eu acho que é disso que vocês estão falando. Eu cheguei na PUC e fui na livraria da PUC ver se tinha chegado um livro. E lá estava uma graduanda com um cartão American Express Black, entregou o cartão para o
o dono da livraria e falou: eu quero todos os livros do meu período. Eu estou no X período, eu quero todos os livros. Entregou o cartão pro cara. Aquilo eu fiquei olhando e pensei, gente, é injusto. Todos aqueles. E olha, nós não estávamos falando de inteligência artificial, né? O acesso. Então, a questão do acesso à educação sempre foi o gargalo brasileiro. É isso que vocês estão falando. Aquela pessoa que não tem acesso à inteligência artificial está fazendo o projeto dela com o que ela tem na mão. E muitas vezes ela não tem vigotes, muitas vezes ela não tem, né? Paulo Freire, nem sequer. Ela tem uma cartilha ou um livro que foi doado de terceiros e muita vontade. Então, eu acho que cabe um balizamento disso para nós, educadores, na hora da entrevista. Sabe? Não, mas vocês podem, por exemplo, né? Como filtrar, né? Como filtrar? Só um minutinho, Caio, eu já te passo. Como filtrar, por exemplo, eu não sei a quantidade de ingresso que tem, mas na UEL, na PUC e também na Mackenzie, eles fizeram uma alteração no processo que é o texto de intenção. Por que você quer fazer aqui? Por que você quer fazer isso aqui? Num dia presencial escrito à mão. Por que você quer fazer e por que aqui? A pessoa já tem que argumentar ali. Como é o texto argumentativo dela? Como que ela organiza as ideias? A questão é, qual é a maior importância? É o que ela escreveu ou como ela escreveu? Será que ela já escreveu com algum tipo de método? Será que ela já usou algum tipo de cientificidade? Nós estamos falando em mestrado e doutorado, nós não estamos falando de graduação. Então, se ela está entrando num programa de mestrado e doutorado, o mínimo de rigor científico ela já tem, ela já passou pela graduação, essa pessoa. Então, não importa se ela escreve assim, eu quero fazer aqui porque eu gosto da professora Patrícia. A questão é como ela escreveu isso. Com técnica? Oi, Caio. Pela ordem, tá? Pela ordem que ele levantou primeiro. Enquanto você estava fazendo aí, a gente abriu aqui o computador para tentar fazer, e aí, em consonância com o que as professoras falaram sobre desigualdade, só dá para criar esse perfil se você tiver a versão paga. E então vai tipo de 40 mil reais, a depender do plano que você quer. A informação valiosa. O GPT sempre força você no 40 mil reais, tá? A gente paga $20. Tá, então dá para vocês fazerem o perfil sem ser o corporativo de $40 mil. Tá bom. Menos mal. Ali. E outra informação, né, gente do YouTube, se eu falar essa informação para vocês do YouTube, o YouTube pode brigar comigo, então eu vou ter que desligar o microfone. Oi. Microfone ali no canto, por favor. Marinês. Marinês, microfone. Professora, só para compartilhar, a UFMS está, me parece que encerra hoje, inclusive, processo de ingresso para alunos na graduação com histórico escolar do ensino médio. E um dos documentos que eles estão pedindo é uma carta de interesse.
O aluno dizer o porquê que ele quer cursar aquele curso aqui na UFMS. Então, né, se está tendo um alinhamento institucional, por que não, né, aproveitar isso na pós-graduação? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente já ir, né, na questão da realidade da política institucional UFMS, tá? Para que a gente possa entender algumas coisas também a partir daqui. Nessa reflexão da nossa posição como professores e como estudantes, nós primeiro precisamos, sim, revisitar o meu eu professor, né? O meu eu educador, o meu eu pesquisador. A partir de agora, né, ou a partir já de algum tempo, mas vamos colocar a partir de hoje, cabemos uma reflexão. As minhas metodologias de avaliação, elas são efetivas neste cenário que nós existimos? Essa reflexão nós temos que fazer como docentes, como pesquisadores, como seres humanos. Que é inevitável a inteligência artificial nas nossas vidas, é inevitável. Gostando ou não gostando. Mas nós precisamos nos posicionar, porque nós fazemos parte, sim, de uma elite. E olha só o tamanho do buraco. Nós estamos aqui, o quê? Em 30 pessoas? Levanta a mão. Quem foi novidade o que nós falamos aqui hoje? Minimamente novidade. Olha só, e nós somos elite. Coloca isso em nível de Brasil, gente. Olha o tamanho do buraco. As pessoas estão usando errado. Tragam isso para a sala de aula. Tragam isso para a discussão diuturna. Senão, aquele funil vai entrar porcaria, vai sair porcaria. O meu grande medo não é da inteligência artificial. Meu grande medo é do ser humano. Esse é meu grande medo. Sabe? Então, quando a Marinês me convidou, e a Marinês, né, ficou um pouco sem jeito, falou, professora, a senhora vem sem custo, né? O programa está sem custo, isso aqui. Gente, para mim, pessoalmente, né, a importância da difusão desse saber é muito importante. Eu tenho feito na UFMS, assim, desde o ano passado, turmas de professores gratuito para ensinar, para compartilhar o pouco que eu sei com demais colegas professores. Eu tenho feito isso gratuitamente para grupo de professores, né? Então, eu tenho feito por quê? Porque há necessidade de compartilhar esse saber. Não para ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro é bom, é claro. Entendeu? Mas a minha preocupação como educadora vem na frente. Né? Então, vamos compartilhar, vamos mudar a nossa forma de pensar. E aí a política institucional da UFMS, ela tem 5 princípios importantíssimos, né? A soberania humana, né? Nós temos que ser o protagonismo. Integridade acadêmica. Se eu usei inteligência artificial, eu preciso fazer a referência do que eu usei. Seja uma imagem, seja um texto, eu tenho que dizer que eu usei. Ou eu faço uma declaração de uso da inteligência artificial para todo o meu trabalho, então, ou no início ou no final, né, eu coloco, declaro que foram usadas as seguintes ferramentas, tal para tal coisa, tal para tal coisa, ok? E, ou eu vou fazendo ao longo do trabalho, vou citando em que ponto eu usei e qual ferramenta foi utilizada. Transparência e explicabilidade. Aí está a entrevista. Explique isso. Você está dizendo ABC. Você utilizou a inteligência artificial para fazer isso?
Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Se ela começar a tremer, suar frio e etc. E é importante que nós deixemos a pessoa à vontade e segura para dizer que ela usou. Eu não estou te julgando por você ter usado. Então, pode dizer à vontade, não vai ser uma desqualificadora na entrevista se você utilizou. Eu estou aqui para te orientar. Porque senão ela vai ficar com medo de dizer. Sua IA Isso. e de que forma, para que finalidade. Exato. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Inclusive, gente. Heloísa, Oi. Eu tenho lido também, por sua vez, né? Você está falando dessa necessidade da indicação, mas eu tenho. Você sabe que eu sou adepta, né? Sim. Mas eu tenho lido também que a grande maioria e eu estou me referindo a pesquisadores, Sim. né? Sim. Que, na hora de escreverem artigos e tudo, não faz a indicação porque ainda existe um preconceito. Então, usam de forma ética, no sentido de que usam, seguindo essas regras, no sentido, né, de ferramenta e não de gestor de ideias, mas que não fazem a indicação porque pensam que fazer essa indicação pode levar a um pré-julgamento desfavorável. Então, mesmo que essa recomendação venha expressa e diga, olha, você está livre e tudo, no caso da pesquisa, é um número ínfimo de pessoas que se atrevem a reconhecer, quer dizer, todo mundo faz, mas que se atrevem a reconhecer que fizeram, por medo de um pré-julgamento. E dentro dessa linha, Marinês, se nós olharmos quantas universidades federais nós temos no Brasil, né? Nós temos um número até significativo. Esqueci de memória agora, falhou. Mas desse número significativo de universidades federais, quantas vocês acham que tem uma política de uso de inteligência artificial? O que vocês acham? A UFMS foi a 7ª. 7 federais no Brasil inteiro assumiram a posição de uma política de uso de inteligência artificial. Então, isso que você falou, Marinês, é extremamente verdade. É um fato. Por quê? Por causa do pré-julgamento. Por causa do mau uso. Por causa do ser humano. É aquela coisa, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito. Oi, tudo bem? Tudo bem. Que curso você faz? Eu faço Direito, mas não sou chata. Por quê? Existe o preconceito que todo mundo que faz direito é chato, que todo advogado é corrupto, né? Por quê? Por causa de uma minoria que tem essa postura. E a mesma coisa com a pesquisa com inteligência artificial. Como existe um preconceito por causa de um uso equivocado e de um Ctrl+C e Ctrl+V, existe sim muita resistência. É por isso que a gente tem que mostrar. E por isso que a gente tem que assumir esse protagonismo. E é por isso que eu parabenizo muito esse programa, por trazer essa discussão. Mesmo, sabe, vão ter professores contra. Nós fomos recentemente a Paranaíba, na UEMS, a Patrícia foi comigo, né? E nós já fomos avisados, a maioria dos professores são contra. E eu falei, não tem problema. Eu estou aqui para isso. Nós terminamos a nossa oficina com a maioria do professor dispostos a pensar. Para mim, isso já é show de bola. Que eles estão dispostos a repensar. Né? Então, por isso que na hora de a gente entrevistar a pessoa, ou quando está em banca, eu falo em banca, olha, eu já terminei a sua avaliação. Eu estou fazendo uma pesquisa minha, eu quero saber se você usa a inteligência artificial para escrever. Aí o aluno se sente mais aliviado de falar para você que ele usa. Tudo depende de como a gente trabalha isso. Né? Então, devagar. É claro que se você colocar num ambiente que você não conhece o avaliador, você vai se sentir mal. Mas tudo depende de como a gente vai trabalhando esse diálogo e mudando essa realidade. A questão da segurança jurídica.
né? Você utilizar a inteligência artificial sem a citação e houver uma comprovação, é fraude. O Ctrl+C e Ctrl+V é fraude, não é plágio, tá? Tecnicamente, plágio é você copiar de outrem. Outrem significa um ser humano. Você copiar Ctrl+C, Ctrl+V de uma IA, que é uma coisa, é um robô, é fraude acadêmica, tá? Na prática é a mesma coisa, mas juridicamente são termos diferentes, com consequência diferente. E proteção de dados, né? E-mail que você vai utilizar na inteligência artificial, um próprio para isso. Nunca use o seu e-mail pessoal. Toda vez que você abre uma porta, essa porta vai e vem. Por que eu pedi para fechar a porta? No começo da minha fala. Eu falei que eu sou neurótica com ar-condicionado. Por que eu pedi para fechar a porta? Cadê os ambientalistas da sala, gente? Pelo amor de Deus. Para economizar energia, porque o ar-condicionado sai. Se o ar gelado sai, o que entra? Ar quente. Dizem, né, os físicos, que o ar frio é mais denso e o ar quente é menos denso. Que o ar frio desce e o ar quente sobe, não é assim? Aí, ó. Não é isso? A densidade. Então vai entrar, vai ficar aqui em cima o ar e vai esquentando e a gente vai suando. Se você abrir uma porta, você não fala, essa porta é só para sair. Você abriu a porta. Toda vez que você usa uma inteligência artificial, você não abriu uma porta, você abriu uma avenida. Você antes abriu. Do mesmo jeito que você recebe dados, você está enviando dados. Aí você escreve lá, meu nome é Heloísa. Nossa, você está ouvindo, fica quieto. Meu nome é Heloísa, meu CPF é esse, né? Você fala tudo para a inteligência artificial. Meu e-mail pessoal é esse. Conta tudo. Aí um dia você descobre que você é laranja, hackearam você. Como? Aí você tem a chave Pix, o CPF. Quem tem a chave Pix CPF aqui? Parabéns. Nível de integridade e vulnerabilidade, 1000. Aí você vai no mercado, qual que é seu CPF, seu Pix? Aí você fala bem alto, meu CPF! E fala, tal. Aí atrás de você tem um bandidinho que já colheu o seu CPF para usar você de laranja. Professora, mas eu não sou rico. Você não precisa ser rico. Você precisa do quê? Ter um CPF. Você não precisa ser rico. Você precisa ter um CPF. Com esse CPF, eu consigo fazer muita coisa no seu nome. Então, quem tem a chave Pix CPF, parabéns. Você é vulnerável. Não importa. Melhor ainda. Para o bandidinho, é melhor ainda que o seu CPF esteja sujo. Conforme a bandidagem. Ok? Então, proteção de dados. Se você vai usar uma inteligência artificial, lembre-se, dados são valiosos, ok? Então, a resolução 455 de dezembro de 2025 tem as regras práticas de pesquisa para o FMS e o uso de inteligência artificial, ok? Para que a gente não use mais o tempo, que eu já estourei 4 minutos, o uso de IA não é fraude, desde que seja expressamente declarado na metodologia. Essa é a regra da UFMS. Tá? Não, você pode utilizar à vontade, não é fraude, desde que fale, seja transparente, tá? Então você vai fazer o checklist. Declarei expressamente quais ferramentas de IA usei e como? Ok. Validei de forma independente se todos os fatos, dados e citações são reais. Eu validei a informação, soberania humana.
Garantir que nenhuma informação sensível foi inserida nos prompts. Eu sou o responsável intelectual por cada parágrafo e conclusão apresentada. Se você botou checklist aqui, 100%. A respeito dessa política e das orientações que tanto professores quanto os estudantes precisam ter. E a minha pergunta é sobre a escrita. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno muito capaz, altamente produtivo, autônomo, em todos os sentidos, e ele está aprimorando a sua escrita. Né? A gente sabe que isso é um processo que acontece tanto no mestrado quanto no doutorado. A gente escreve, aprende a escrever melhor, etc. E nesse aprimoramento da escrita, ele tem usado a inteligência artificial porque ele quer escrever de forma mais lúdica, que tem a ver com a proposta teórica que ele vem estudando e que ele desenvolve enquanto pesquisador, né? Que é de uma educação ambiental lúdica, uma linguagem diferenciada na relação do ser humano com a natureza. Então, ele coloca o texto e pede apoio para a inteligência artificial, né? Eu fiquei super preocupada porque isso muda um pouco as características da escrita, né? Mas, como eu conheço muito bem o meu aluno, eu sei da capacidade dele, sei sobre a capacidade dele e sei que ele é uma pessoa autônoma. Então, a minha pergunta é sobre a escrita. Se nesse programa aí, se há orientações sobre isso, porque a gente fica com dúvidas, né? Aqui nessa normativa, na política, não tem orientação tão profunda nesse sentido, mas nós estamos fazendo um manual de boas práticas, né, que é o próximo passo. Mas, de antemão, eu já coloco no seguinte sentido. Primeiro, quando nós não tínhamos computador, os nossos alunos, existia vida sem computador, tá? Já existia. Nossos alunos traziam um texto. O que a gente fazia? A gente riscava, falava, ó, essa palavra aqui é melhor. A gente não fazia isso? Sim, meu pai, que era professor, ele me ensinou, ele tinha em casa dicionário de sinônimos, que hoje a gente tem no computador, não é? Então, eu aprendi a escrever também com meu pai, e ele falava, usa o dicionário de sinônimos. A gente não refinava o texto utilizando uma ferramenta. A Sim. ideia era nossa, mas usávamos uma ferramenta para melhorar aquele texto. Então, se ele está usando a inteligência artificial e a ideia é dele, a inteligência artificial está fazendo o papel do dicionário, daquele corretor que vinha, substitua aqui por isso aqui fica melhor. Tudo continua o processo científico. Sim. É diferente de eu falar, escreva um parágrafo sobre. Né? Alguma coisa eu colocar o meu parágrafo e pedir, corrija, melhore. O que eu posso melhorar com esse sentido? Então, nesse sentido, perfeitamente ético, perfeitamente lícito e dentro da política da UFMS. Só sugiro para ele utilizar a Clarice IA, ao invés do GPT ou qualquer outro LLM. A Clarice IA é uma inteligência artificial toda em língua portuguesa, então ela não tem o gap linguístico do inglês, ela é toda em língua portuguesa, a base de dados dela, feita para revisão de texto científico, ok? E ela tem essa possibilidade de você, além disso, ela corrige a língua portuguesa. Né? Então, se você colocar o seu texto integralmente na Clarice e pedir para ela fazer uma revisão de língua portuguesa, e se você orientar que você quer um texto mais lúdico para ela sugerir as mudanças, no meio é o teu texto, no canto aparece todas as mudanças que ela está sugerindo, se você aceita ou não. Então, ela não entrega formatado o texto, ela vai do lado e você vai validando qual mudança você aceita. Tá?
Clarice IA. Tá? É melhor que o Grammarly, porque o Grammarly ele é todo em língua inglesa, a base dele. Tá? Clarice IA. Então, para nós começarmos já no encerramento, tem mais de 1 hora de encerramento. Tá? O futuro é uma escolha. Aquilo que eu comecei a falando com vocês. A IA que temos amanhã depende das escolhas que temos hoje. Não precisamos aceitar sistemas opacos ou invasivos. Aí nós, como professores, né? Eduque-se continuamente. Olha, eu tinha feito essa palestra quando eu conversei com a Maria Inês, há 3 semanas. Eu montei a palestra. Antes de ontem, lançou o GPT 5.4. Então, eduque-se continuamente. Exija transparência. Proteja a privacidade sua e de seus estudantes. Forme cidadãos críticos, não apenas usuários passivos. E o nosso compromisso ético. Ser competente na era da IA não é apenas saber usar ferramentas, é usá-las de forma ética, legal e responsável. O futuro da ciência e a validade dos diplomas de pós-graduação depende de pesquisadores que utilizam a tecnologia para elevar seu rigor metodológico, jamais para rebaixar os seus padrões. A responsabilidade final será sempre humana. Então, meus humanos queridos, muito obrigado. Espero ter atendido as expectativas. Sempre a professora nos brinda com um tema tão relevante, a gente sempre fica querendo mais, né? Então, a nossa provocação é de continuar nossa parceria aqui no programa, né? Para que a gente possa fomentar cada vez mais esse tema que é tão pertinente, né? E, professora, uma lembrancinha para nossa palestrante. Peraí que eu sou do microfone e eu sou mídia também. Pera. Vamos lá, mídia. Muito bom. Então, gente, vamos para o intervalo do almoço e retornamos às 14 horas.